Fala, investidores, Roberto Demora do canal Dinheiro na Prática. Uma satisfação estar aqui com vocês em mais um vídeo, tá? E por sinal, mais um vídeo da nossa sequência detalhada falando sobre colecionismo, sobre Pokémon, né, TCG, os cards de Pokémon e como é que foi o processo de compra e venda, né? Se você tá aqui, provavelmente é porque você já veio dos outros, e se você não veio, procura aqui no canal, clica aqui na tela em algum lugar aí se aparecer e retorna ali no primeiro vídeo ou no resumido, né, para você ver como é que é todo esse processo aí que a gente tá mostrando agora passo a passo para quem quer replicar ou usar como exemplo em algum outro tema similar aí ao processo que foi feito aqui. Pessoal, nesse vídeo agora também vai ser bem curto, tá? O terceiro vídeo da nossa sequência, ele basicamente é para detalhar um pouco do processo de pré-venda, tá? Então a gente já teve uma introdução ao tema, a gente já teve, né, um pouco ali de contextualização em cima do processo de compra dos produtos, né, dos cards, fosse eles PSA, fosse eles RAW, né, as cartas graduadas e não graduadas. Então vamos lá, na gestão pré-venda, tá? O que que acontece? A gente chegou num passo que a gente já aprendeu que é o colecionismo, a gente já fez a compra, né, das primeiras cartas e agora a gente vai entrar no passo de venda. Só que tem uma janela, né, de transição entre a compra e a venda que é muito importante, que é o processo pré-venda, porque nele a gente tem algumas tomadas de decisões que vão ser muito importantes para a gente ver como é que vai ser esse nosso processo de venda e consequentemente também impactar nos resultados. Primeiro ponto, tá, que você tem que ter bem definido: vocês compraram para uma venda rápida ou uma venda a longo prazo? Ah, Roberto, a longo prazo é o que? É anos? Não, naquele exemplo, né, que eu fiz para vocês na prática ali, eu mostrei em 6 meses. Então hoje, comparando ao mercado financeiro, é como se a gente estivesse falando, né, um exemplo básico de day trade. Claro, day trade seria no dia ali, mas uma coisa, né, mais rápida, e um swing trade que seria uma coisa, né, mais extensa. Por exemplo, você, né, entrou na internet, comprou essa carta graduada desse Pikachu hoje e em 3 dias você fez a venda, você revendeu. Então você focou em comprar com uma margem, que é o que a gente já conversou, você colocou um valor ali em cima e você fez uma venda mais rápida, né? Isso seria o exemplo aí de um day trade, né, uma venda rápida. Quando você escolhe usar um modelo de venda mais longo, vamos dizer assim, né, que vai esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano, basicamente a gente está contando com o quê? A gente comprou bem essa carta, tá? Então a gente já tem uma margem na compra para botar um preço de venda e a gente ainda está contando com uma valorização dela. Então são esses dois pontos. Além de você ganhar em cima da compra e da precificação de venda, você ainda está contando com uma valorização. Então, por exemplo, essa carta ela vale 100, um exemplo fictício. Eu comprei por 50. Então, se eu quiser vender hoje por 100, se eu achar um comprador, eu já estou ganhando 50. Mas, se eu quiser deixar guardada por 6 meses para daqui a pouco ela tá valendo 200 e eu ganhar 150, quem sabe compense mais. Mas tudo vai de cada um, tá? Eu já expliquei, né, no processo de compra, alguns detalhes sobre a questão de compensar ou não, né? Por exemplo, nesse processo, né, da gestão pré-venda, essa decisão sobre a venda rápida e a venda, né, com mais prazo, com mais tempo, né, esperar mais para vender, ele é muito importante também para identificar o teu perfil. Se você é uma pessoa que vai estar mais ativa, você está comprando e vendendo todo dia, você quer estar presente nisso como uma forma de atividade principal, quem sabe a venda rápida seja interessante. Tu vai, né, fazer um giro mais rápido, vai diminuir um pouco, quem sabe, o teu ganho comparado a uma possível valorização, mas, ao mesmo tempo, né, tu tá girando o negócio todo dia. Se você é uma pessoa que, assim como eu, não tinha tanto tempo para ficar em cima, movimentando, comprando, vendendo todo dia, faz o sistema do armário. Compra, bota no armário e vende ali 6 meses e vê o que que dá. Diversificação, né, que foi o que eu já falei lá no vídeo do processo de compra, né? Diversifica para não ficar todos os ovos, por exemplo, numa carta só. Exemplo, essa carta aqui vale 100. Comprei, passou 6 meses, pô, ela tá valendo 80. Aí te quebrou as pernas. Comprou assim, ó. Ah, não, essa vale 100, tá valendo 80, mas essa aqui era 100, foi para 150, essa era 100, foi para 200. Opa, perdeu em uma, mas ganhou nas outras. Então a diversificação, tá, da tua carteira Pokémon, vamos dizer assim, beleza? Um detalhe, tá, bem legal nessa questão do processo pré-compra, tá, ainda falando sobre perfil de investidor, perfil de comprador, vendedor, enfim, né? Uma coisa que é importante você ter bem definida é se você vai ficar acompanhando essa valorização. Ah, Roberto, por quê? O que que muda? Muda que, se você ficar ali acompanhando, botei no armário para 6 meses e eu vou ficar todo dia olhando como tá, você vai gerar uma ansiedade, você daqui a pouco, né, vai acabar se frustrando. Pô, daqui a pouco passou 3 meses, não mudou nada o preço, mas daqui a pouco pode ser que em 30 dias mude. Então, assim, você tá sujeito a alguns sentimentos, né, emoções ali que podem acabar automaticamente um pouco te auto-sabotando no negócio. Então, não sei se é interessante. Eu acho que para escolha de longo prazo, quem sabe seja melhor deixar quieto. Porém, análises esporádicas eu acho interessante, porque eu vou trazer o meu exemplo.
Eu comprei e larguei no armário por 6 meses. Eu não olhei. Tem cards, por exemplo, a Alakazam, que se eu tivesse olhado aquele card, olhado a alta dele e olhado o histórico dele, eu teria analisado, quem sabe ele teria uma queda brusca, porque ele teve uma alta muito brusca. Então eu poderia ter me livrado dele, vendido ele e ter eliminado esse risco. Outra coisa, a questão do book, que foi o que me deu um pouco de prejuízo, né? Aquela compra de muitas cartas iguais. Quem sabe se eu tivesse, né, acompanhado ali um pouco a questão da gestão, eu já teria vendido essas cartas lá atrás, né? Eu teria visto, pô, essas cartas não valem muita coisa, são centavos, teria vendido elas lá atrás e teria, né, botado aquele dinheiro em caixa de novo e movimentado aquele dinheiro numa nova compra que me traria lucro. Então tem isso. Ah, isso aqui tá me dando um prejuízo, eu tô vendo que vai ser muito difícil de recuperar, porque foi uma queda muito grande, beleza. Ou eu seguro e vejo o que vai dar lá na frente, que é o mais indicado. Ah, não, eu sou muito ansioso, eu já quero vender, né? Vai me dar um prejuízo não tão fora e vou comprar outra coisa para recuperar. Tranquilo também, é uma escolha, tá? Mas eu ainda digo, eu particularmente a longo prazo eu prefiro, né, botar lá, esquecer e ver o que dá mais para frente, ainda mais com a diversificação de compra. E no curto prazo, né, na compra e revenda de imediato, automaticamente vai estar ali todo dia mexendo, né? Em relação à questão, tá, das expectativas para venda nesse momento de gestão pré-venda, eu tava bem pé no chão. Então assim, eu na verdade, eu tava até esperando que fosse demorar mais para vender, não tava esperando que tivesse uma valorização, né, tão grande quanto teve em alguns cards. E eu na verdade também nessa gestão pré-venda, eu também tava, né, com um pouco de receio assim, sobre a questão da Liga Pokémon. Daqui a pouco, na hora da venda, né, o que ia dar, o que ia acontecer, e na verdade foi bem positivo, assim, no geral. Uma outra carta ali, né, que mudou um pouco, no sentido negativo, mas no mais, eu não tenho o que falar, assim, foi muito bom, tá? Então é isso. Questão, tá, que eu já comentei no outro vídeo com vocês, se eu tenho algum arrependimento. Nessa minha gestão pré-venda, eu me arrependo de não ter visto nela a questão, assim, né, da oportunidade da curva do gráfico do Pikachu Van Gogh, por exemplo. Pikachu Van Gogh era uma carta que eu, quando comecei a comprar, ele estava R$800, em 6 meses ele foi para R$2.500. Então foi uma carta que, por ela, triplicou do valor original dela, né? Então ela aumentou, ela era 800, ela foi para 2,5, eu consegui ele por 2.400 PSA9, vamos dizer que foi uma carta que aumentou R$1.600, né? Tirando a questão do custo, o dobro do valor ainda. Então, assim, é bem interessante, tá? Então, o meu arrependimento nessa fase, né, seria, quem sabe, ter identificado essa gestão pré-venda, né, nesses 6 meses que correram, possíveis oportunidades de compra, né, de recompra, né, para comprar mais alguma coisa de carta e colocar nesse mesmo pacote. Porém, como no meu caso era um grupo de amostragem, de teste, eu me limitei isso ali tudo certo, né, e esses 6 meses justamente, né, era o meu prazo limite para colocar para vender, tivesse positivo ou negativo. E um detalhe, tá, dessa gestão pré-venda que eu também acho bem legal, nessa questão de estar analisando ali o gráfico, analisando o que está subindo, o que está descendo, como é que tá, eu não fiz, mas quem sabe vocês, é a inclusão de produtos de equilíbrio. O que seriam produtos de equilíbrio, tá? Por exemplo, aquilo que eu comentei ali atrás sobre a questão dos valores, né, de diversificar. Eu vejo que isso aqui tá caindo, isso aqui tá caindo o preço. E daqui a pouco eu consigo essa aqui com preço muito bom. Eu compro e coloco no lote. Para quê? Querendo ou não, meu valor final, um ajuda o outro. Roberto, mas daí já é uma nova compra. Beleza, concordo, é uma nova compra. Mas é aquilo, se eu consigo, né, fazer um lucro aqui para minimizar minhas perdas aqui, quando eu for vender tudo junto, faz parte. Então, pelo menos ajuda a não ficar negativo. Basicamente é como se fosse, né, por exemplo, no mercado das ações, comprou a 50, caiu a 40, vou comprar mais na baixa, para daqui a pouco criar um ponto de equilíbrio do meu valor de compra, e daqui a pouco quando vender, né, conseguir, né, com a ajuda de uma e das outras, vou perder um pouco naquelas, mas vou salvar um pouco dessas e no final fechar a conta positiva. Seria basicamente isso aqui. Tô perdendo 2, 3 cartas, coloco mais 2, 3 cartas para dentro do grupo, para tentar, né, com aquelas extras ali que entraram, salvar aquelas que eu tô perdendo. É isso. Então agora tá nessa questão da gestão pré-venda, na análise de preço inflado, onde assim, comprou, subiu demais o preço, daqui a pouco caiu o preço. Eu não tive essa situação nesse Pokémon que eu vou comentar, que é o Pikachu VMAX. Eu já dei outros exemplos dele aqui dentro, tanto que ele tá aparecendo na tela para vocês sabem qual que é, mas eu queria mostrar para vocês esse gráfico agora, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão, né, da gestão pré-venda. Quem sabe eu poderia ter vendido esse Pikachu, né, se caso eu tivesse visto, né, o gráfico dele que realmente estava embaixo, porque quando eu comprei eu não olhei gráfico, depois que eu fui, né, liderar um pouco, eu olhei os gráficos. Mas vamos lá. Então assim, nesse primeiro gráfico agora, que vocês estão vendo, aquele Pikachu VMAX que tá aparecendo na tela para vocês, que eu comentei, em agosto de 24, quando eu comprei ele,
ele estava 11,98 a média dele. Ele deu um pico muito rápido lá no final do ano, de novembro de 24, dezembro de 24, começo de 25, que ele foi para R$42, basicamente de média. Quando eu fiz a venda em fevereiro, eu ainda consegui pegar um pouco antes da queda, ele a R$49,90, R$50. Então, com os 20% de desconto abaixo da liga que eu fiz para vender, eu vendi ele a R$40. E logo depois ele despencou para R$18,60. Mas essa queda para o R$18,60 nada mais foi do que um retorno para o ponto médio de alta normal, que vinha na baixa, subindo aos pouquinhos. Você pode olhar lá no começo do gráfico, em março, ele veio, subiu um pouquinho, veio, subiu mais um pouquinho, opa, começou a subir. Esse 18,60 foi o ponto de equilíbrio dessa alta que seria normal. Então ele saiu da normal. Se eu tivesse olhando esse Pikachu gráfico dele lá em dezembro, por aí, eu poderia já ter identificado e ter vendido. No meu caso, não deu prejuízo essa situação. Por quê? Porque eu inconscientemente eu peguei a alta e logo depois que eu vendi na primeira semana, despencou. Então assim, foi bom. Só que se eu tivesse feito essa gestão pré-venda, quem sabe eu teria identificado essa curva, esse pico, né, exagerado, teria vendido e daí sim teria garantido nessa lucratividade. Evitando, quem sabe, que se em vez de fevereiro eu tivesse deixado para vender começo de março, eu tivesse pego a queda dele. Outro detalhe, tá, nessa gestão pré-venda que eu acho bem importante é o quê? É a questão, né, da análise do preço de venda. Porque assim, ó, é não que você seja obrigado a vender por 20% abaixo da liga, tá? Eu identifiquei lá no processo de compra, que a gente já conversou sobre isso, eu identifiquei que o pessoal vendia em média 10%, 15% abaixo da liga, alguns a 20%. O que eu fiz? Vou vender a 20% abaixo da liga, para dar uma vantagem para quem está comprando para comprar comigo, ainda mais que eu sou um vendedor novo. Porém, vou dar um exemplo aqui desse Pikachu VMAX que a gente está olhando agora o gráfico. É um Pikachu que daqui a pouco, se ele não tivesse disponível em lugar nenhum e só tivesse na liga, daqui a pouco eu poderia falar assim, ó, na liga só tem 3, tu vai ter que pagar o frete e tal, para comprar comigo eu quero o preço de liga. Mas se a pessoa estivesse comprando outras coisas junto, ela não teria o frete. E eu teria vendido a mais do que o 20% abaixo da liga. Então eu teria ganhado mais dinheiro. Então assim, ó, você pode praticar, né, o 20%, 10, 15% abaixo da liga para facilitar a venda, mas dependendo do produto que você tem, analisa nessa gestão pré-venda como é que o mercado está vendendo. Ah, não, no eBay tá 90, na Epic tá 79,90. Opa, na liga tá 50, mas tá barato, olhando pro resto do mercado. Então, se o cara tá comprando um pacote comigo, daqui a pouco de outras coisas eu tô oferecendo para ele, quem sabe eu consigo um pouco mais, né, do que a liga ali. Porém, tem um ponto. Se você já anunciou com um preço com 20% de desconto, não tem como na hora da venda, né, tu somar esse valor a mais. Então, é realmente só se tu estiver negociando, tô negociando essa carta, eu ofereci para ele ali o Pikachu, né, que ele não tinha visto o preço, daqui a pouco eu ofereci um preço normal. Aí, beleza, show de bola. Então, essa análise pré-venda, né, dos preços gerais de mercado, eu fui no LX, eu fui no Mercado Livre, eu fui no Enjoei, eu fui no Price Charger, que a gente já viu aqui, fui no eBay, no Facebook, todos aqueles lugares que a gente já viu lá no processo de compra. Então, né, formei o meu preço de venda e tudo certo, lancei no mercado. Outro detalhe, tá? Sobre a questão da decisão de venda, tá? Quais são os motivos para vocês decidirem vender? Qual que é o meu motivo que eu escolhi vender nos 6 meses? Porque eu tinha o projeto dos vídeos. Ponto. Estamos aqui agora no projeto. Então eu fui muito fiel ao meu prazo. Se eu quisesse ser um vendedor um pouco mais rígido, não vou dar um frete grátis, não vou fazer o 20%, vou fazer um 10%, vou fazer, né, um desconto menor, quem sabe eu teria ganho um pouco mais de dinheiro. Ponto. Teria sido bom, teria sido interessante. Mas, nesse caso, né, eu precisei fazer o quê? Eu precisei ser um pouco mais flexível, ser o vendedor mais parceiro, vamos dizer assim, né, para vender de forma mais rápida, que era o meu projeto, né, liquidar o mais rápido possível para trazer os resultados. Então, nesse processo de tomada de decisão de venda, você tem que ter bem definido por que você está colocando vender. Eu não tenho pressa, estou colocando só para mim, né, e colocando um dinheiro para dentro do caixa, eu tenho tempo para ficar ali vendendo. Quem sabe tu pode ser um pouco mais rígido na tua venda, né, um pouco mais duro na negociação. Não, eu tenho pressa, eu quero agilizar, eu não tenho tempo de ficar negociando todo dia e tal, seja mais flexível e venda mais rápido. E nesse processo também, automaticamente tu vai ver todas as estratégias de vendas. Tu vai daqui a pouco dar um frete grátis, tu vai pagar por isso, né? Na verdade, ele vai estar dentro do preço do produto, né? Tu vai embutir ali, né? Não, eu não vou embutir, eu vou dar 20% abaixo da liga e ainda vou dar um frete grátis para fazer uma compra grande. Então tu já sabe que o teu 20% abaixo da liga vai dar um pouco menos ainda. Então assim, daqui a pouco vai chegar no 25% abaixo da liga, dependendo de quantos cards estiverem ali dentro. Então tu já tem que ter essa consciência. Não, mas tu comprou 50% abaixo da liga e ainda ganhou na valorização, tu consegue fazer. Então é isso, né? Essa questão da expectativa mesmo, né, pré-venda, foi questão do tempo que eu analisei,
questão dos valores, no geral, né, todas as cartas ali tinham pego um valor legal, uma outra ali que, né, tava com um valor mais sofrido, vamos dizer assim, ou até mesmo negativo, igual foi o caso da Alakazam, mas era um no meio de outras várias que estavam dando um lucro muito bom. Então eu vi que no final a conta ia fechar. E outra coisa que vocês também têm que avaliar, tá? Por onde vocês vão vender. Qual que vai ser a forma de pagamento? Ah, não, eu vou vender lá no Facebook, vou vender, né, no OLX, vou vender no Mercado Livre. Aí você tem que também calcular que você vai ter uma taxa, daqui a pouco alguma coisa dependendo de onde você usar. Ah, não, vende pelo WhatsApp no Pix, beleza, eu já sei que, né, não vou ter taxa. No OLX não vou ter taxa. Ah, não, então aqui na minha decisão pré-venda, minhas cartas elas não subiram tanto o preço, mas eu tenho margem, tanto pela compra quanto pela valorização, e posso pagar uma taxa do Mercado Livre, aí tu sabe também que tu pode pôr lá. Detalhe, tá? Bem assim, ó, importante a ser frisado. Psicológico. Ah, Alberto, como assim psicológico? Porque querendo ou não, hoje, tá? Tudo que é processo de compra e venda, ainda mais se você é uma pessoa, né, nova, que você é, né, na área, você é muito apegado ao dinheiro, muito apegado assim no resultado, você pode sofrer bastante. Você pode sofrer com ansiedade. Ah, comprou as cartas, botou num armário e daqui a pouco tu tá lá todo dia olhando. Vou dar um exemplo. Eu, uma época, eu investi em ações, né? Tinha algumas aplicações e tal. Eu tive que parar porque eu ficava muito focado em ficar olhando o gráfico. Abria o mercado, eu tava lá olhando. Fechava o mercado, eu tava lá olhando. E eu deixava até mesmo de render em outras coisas. Então eu parei por causa disso. Já no Pokémon, eu comprei, larguei 6 meses e nem fiquei olhando. Então é a mesma coisa. Se você tiver um perfil de ansiedade, se você não tiver um perfil assim, né, de precipitação, de, né, como diz, aquela angústia, aquela agonia de querer vender, o medo de perder dinheiro, então cuidado, porque, né, você pode até mesmo se judiar um pouco nesse sentido psicológico, né, se você não tiver um preparo. Então primeiro se prepare psicologicamente de acordo com a modalidade de venda que você vai seguir. Assim como se você escolher, né, a compra e venda diária, se você também não tiver um preparo ali psicológico para estar naquela energia, para estar ali correndo atrás, para estar, né, presente de corpo, alma e mente, você também pode se prejudicar. Outro detalhe, tá, bem importante, psicologicamente falando, não se apeguem no que poderia ter sido. Isso eu acho muito importante. Por quê? Ah, comprei esse card, vendi, comprei por 100 e vendi por 200. Daqui 30 dias ele foi para 500. Nossa, se eu tivesse esperado 30 dias, eu teria vendido por 500. Esquece, tu vendeu, deu lucro, deu percentual, esquece o que poderia ter sido. Esquece o quase, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, uma historinha bem breve, mas é legal. Trabalhei com um rapaz uma vez e esse rapaz ele ganhou na quina. E até quem fez o jogo pra ele na época fui eu e tal. Fui lá, levei o jogo na lotérica. Até quando ele ganhou, o comprovante estava comigo. Depois eu levei pra ele, tudo, né? Ele estava bem doido atrás do comprovante. Não, fica frio, o que é teu. Não quero nada que não é meu. E o que acontece? Nesse jogo que ele fez, que ele ganhou a quina da Mega, ele ganhou 30 e poucos mil reais. E o número que ele jogou, se eu me recordo bem, era 36, né? Esse número que deu errado pra dar quina, né? Não deu a Mega. E o número da Mega era 38. Então foi uma diferença assim de 2 números, né, pra mais. E ele ficou naquela se tivesse jogado 38. Mas aquilo, pô, ele ganhou aqui, ele ganhou 30 e poucos mil, não foi os milhões, mas pensa, ele ganhou 30 e poucos mil. Se fosse uma pessoa que daqui a pouco ficasse naquela, mas não sei o que, deveria ter jogado, pensei no 38, não joguei, você podia estar milionário. Ele ia focar só no que não aconteceu e não ia focar no que aconteceu. Então a lógica é a mesma. Vendi, ganhei 100%, poderia ter ganhado 500. Se tu já vendeu e já foi, não fica remoendo que poderia ter sido. Isso é bem importante, tá? Pode parecer besteira, mas faz diferença. Eu conheço muita gente que foca no que poderia ter sido, foca no que poderia ter ganho, foca em tudo que tá lá atrás e não foca no que ganhou e nem no que tu pode ganhar ainda. Deixei de fazer 500%. Foca, corre atrás, daqui a pouco tu faz 1000%. Isso é alegria. E outro detalhe, tá? Progresso lento é melhor do que nenhum progresso. Foquem nisso também, cara. É papo de coach, não é essa a questão. A questão é que é o quê? Tu fez 500 reais na primeira operação, né? Nas primeiras cartas vendidas, de lucro. Beleza, mas eu queria, 2.000, 500 não é nem um salário mínimo ainda. Foque, daqui a pouco, né, melhorar, daqui a pouco tu faz 1.000, 2.000, 5.000, daqui a pouco tá com uma loja. Aí vai do teu objetivo, se tu quer fazer esporadicamente, se tu realmente quer profissionalizar o negócio. Então, né, tem alguns pontos aí que a gente tem que ajustar, que eu vou explicar lá no processo de venda. Mas seria isso, tá? Então, assim, foquem no resultado. Se deu resultado, fiquem felizes pelo resultado, curtam o resultado e produzam mais. Pessoal, acho que é isso, tá? Essa parte assim de pré-venda. Ele era assim, um pouco resumido aqui. Então, vamos pro próximo vídeo. Deus abençoe e tamo junto aí, né, para fazer dinheiro.